Oi pessoal, tudo bom? Vamos para nossa terceira semana de aulas remotas, né? Então agora eu quero começar. Eu vou dividir essa aula em 3 partes, tá? Conforme a sessão, eu vou fazer a sessão 2.3, 2.4 e depois 2.5. Essa primeira sessão a gente começa com o conceito de continuidade, tá? Então eu vou começar resgatando a definição de continuidade dos dicionários e depois eu vou trazer algumas definições de continuidade que estão nos livros didáticos, mas começando no sentido intuitivo, tá? Então, primeiro, como no dicionário. O dicionário online português define continuidade como sendo condição ou estado que é o contínuo, sem interrupções. O Michaelis coloca como uma ligação ininterrupta das partes de um todo, tá? E aí a gente quer ver como é que essa continuidade é, na verdade, em termos matemáticos. Então, vou agora para as definições, para as ideias intuitivas de continuidade, eu resgatei de alguns livros, tá? Então, aqui começo com o Thomas e o Stewart, eles colocam que geometricamente o gráfico de uma função contínua pode ser desenhado em um único movimento, sem remover a caneta do papel. Então aqui ele está exatamente com aquela ideia do ininterrupto, né? Bom, Guidorizi coloca que uma função contínua num ponto do seu domínio é uma função cujo gráfico não apresenta quebra, salto ou buraco em P. Na verdade, tanto Guidorizi como Anton colocam essa ideia de continuidade. Tá? Trago mais algumas, trago o nosso livro, né, o do Muniz, ele coloca no sentido também geométrico e diz que o gráfico de S merece ser denominado contínuo num ponto x0 do domínio, se para x próximo a x0 tem-se que o ponto xf de x, né, está próximo do ponto x0 fx0. Então, geometricamente, a gente tem exatamente essa relação daqui, né, conforme os meus x estão próximos do x0, os pontos da curva, né, se eu pegar pegar um x aqui dentro do intervalo, a imagem dele vai estar, né, aqui, então o ponto xf de x estaria aqui. Então, quanto mais próximo eu estou pegando pontos desse x0, f de x0, né? E se a gente for ver, e daí ainda trago a de Lima, que também é parecida com que Neri e Cabral colocam, é que uma função contínua num ponto A do seu domínio é se as imagens do x vão se ficando próximas da imagem de f de A quando o x está próximo de A. Okay? Então aqui a gente tem essa definição de algumas ideias intuitivas de continuidade, tá? E a gente pode observar que elas são bem parecidas, né? Muitos livros trazem primeiro a ideia de limite para depois falar de continuidade. A gente vai ver que isso é equivalente. A gente pode definir continuidade sem ter falado de limite, pode falar de limite antes. As duas coisas estão conectadas. Eu pensei bastante a esse respeito e acabei optando por seguir a sequência do livro para a gente ter adotado ele como livro-texto e até para vocês estarem com uma situação mais restrita de acessar a biblioteca e pegar outros livros. Então, acabei optando em seguir a sequência do livro, tá? Bom, daí agora a gente precisa de uma definição formal de continuidade. Então, vamos lá. Como é que a gente vai definir continuidade formalmente? Então, sendo que a gente não tem o limite definido. Então, a gente não pode usar as definições de continuidade que alguns livros trazem. Inclusive o Elon define primeiro limite, depois ele fala de continuidade. Então, quando ele vai definir a continuidade, ele já usa em termos de limite, tá? Então, aqui não. Aqui a gente vai resgatar uma definição lá com o que é estar próximo, né? A gente vai trabalhar exatamente com esse estar próximo, né? Quando eu estiver próximo de x0, as imagens têm que estar próximas de f de x0, né? E o que é estar esse próximo? É trabalhar com as inequações. Bom, então a nossa definição de continuidade, uma função f definida de x a valores reais é contínua num ponto x0 de x, se dado um epsilon maior do que zero, existir um delta tal que, para todo x que eu pegar no domínio da função, cuja distância até x0 é menor do que delta,
isso tem que implicar que a f dele está numa distância no máximo epsilon do f de x0. Né? Então, aqui a gente está trazendo essa leitura do estar próximo. Né? Quando o x estiver próximo do x0, o f de x deve estar próximo do f de x0. Ok? E aí aqui só colocando, diferente de quando a gente falou de sequência a gente pegava um n, que tinha que encontrar um n0, tal que o n maior do que, né? Porque a nossa tendência era quando eu estava indo para o infinito, né? E aqui agora não, é me aproximando de um elemento aqui. E, inclusive, a gente usa epsilon e delta, né? Sempre quando a gente quer se referir a coisas pequenas, né? Isso é bem usual, todos os livros adotam epsilon e delta, quando você está se falando de estar próximo, né? Eu quero reescrever essa mesma definição, essa leitura matemática dessa definição, usando intervalos, né? Então, isso é equivalente a dizer que, para todo x pertencente a x e que está no intervalo que dista no máximo delta de x0, né? Então, o que eu estou tomando aqui? Né? Eu tenho aqui, vamos colocar aqui, né? Então, eu tinha o x0 aqui, eu andei delta para a direita, então aqui eu tenho x0 mais delta, e andei delta para a esquerda, então eu tenho x0 menos delta, né? Então aqui a gente tem um intervalinho de comprimento 2 delta, onde a gente está olhando aqui, né? E para o f de x aqui, mesma coisa, né? Então aqui estava nosso conjunto das imagens, então se aqui está o meu f de x0, ok? Então eu vim aqui para f de x0 mais, f de x0 mais epsilon e f de x0 menos epsilon, ok? Então, aqui estaria onde está crescendo o meu aqui. Então, sempre que o x estiver neste intervalo e for um ponto do domínio, as imagens devem estar neste intervalo aqui. Se a gente fizer isso num referencial cartesiano, né? Vou colocar aqui o eixo do x e o eixo dos y, só para fazer o gráfico da função, aqui, então, digamos que, né? Então, isso aqui é a minha função f, aqui, né? O ponto x0, digamos que está, tem um ponto x0, aqui assim, para dar uma diferença, né? Tem um ponto x0 aqui, então aqui está usando geometricamente as ideias intuitivas, né, do estar próximo aqui. Então, aqui, o que ele coloca aqui? Sempre que eu pegar, para todo epsilon que eu pegar, né, então se eu pegar um intervalo de comprimento 2 epsilon em torno do f de x0, né, então aqui eu tenho 2 epsilon de comprimento, eu fui f de x0, desloquei epsilon para cima, e aqui eu vim em f de x0, né, menos epsilon, ok? Eu tenho que encontrar intervalo em torno do x0, né? Então, graficamente, aqui é até relativamente fácil de ver, né? Porque eu tenho que encontrar essa faixa aqui. Então, aqui eu encontrei à esquerda, à direita eu conseguiria ir bem mais, né? Conseguiria ir bem mais se eu for olhar geometricamente para todo x nesse intervalo daqui, as imagens vão estar dentro desta faixa de comprimento 2 epsilon, mas pela definição a gente tem que tomar um intervalo simétrico. Então, aqui, né? Mais ou menos simétrico, um pouquinho maior aqui, né? Então, aqui eu teria o x0 mais delta e aqui estaria o x0 menos delta, né? Então, aqui eu teria o meu intervalo de comprimento 2 delta, tá? Então, aqui está uma representação gráfica dessa ideia de continuidade, que era bem parecida com a ideia intuitiva já que a gente trouxe lá do gráfico do nosso livro-texto, ok? Bom, a próxima definição fala aqui, né? Então, só destacando, a nossa definição é no ponto, né? Então, a função é contínua no ponto, se isso daqui está acontecendo. E a próxima definição fala de continuidade de ser contínua, né? Então, assim, é uma função dita contínua
quando a gente diz, f é contínua, subentende-se que ela é contínua no seu... Ele quer dizer que é continuidade no seu domínio, né? Mas ela vai ser contínua no seu domínio, então se ela for contínua em todo x0 pertencente a x, ou seja, a definição anterior tem que valer para todos os pontos, ok? Na sequência eu trago algumas estratégias para determinar delta, né? Porque a definição diz, dado para todo epsilon, né? Lá pela definição a gente tem para todo epsilon existe delta, né? Então, como encontrar este delta daqui, tá? Então, a estratégia para determinar este delta daqui, até quem apresenta, eu estou tirando lá do nosso livro-texto, achei bem interessante, porque isso geralmente não aparece explícito nos livros, tá? Então, aqui o que ele coloca? O primeiro passo, eu vou considerar um erro, né, em torno do meu x0, ou seja, essa daqui é a estimativa que eu quero, né, mas eu tenho que determinar quem é esse delta daqui, mas eu já vou começar trabalhando com ele e depois eu estimo ele, tá? Depois o que eu faço? Eu vou estimar com este delta o erro da outra inequação, do f de x menos o f de x0, tá? E eu vou obter uma desigualdade onde eu vou ter esse módulo de f de x menos f de x0 menor que um erro que depende de delta e de x0. No nosso livro ele coloca só delta, mas esse erro pode depender do ponto. Não pode depender do x que está variando, mas ele pode depender do ponto. E dependendo da função, ele depende sim do ponto, tá? Então esse e de delta x0 é uma função que depende tanto de delta como de x0. Algumas vezes não vai aparecer o x0 lá, ou seja, a dependência em relação ao x0 é constante, então ele só depende de delta. Tem algumas vezes que não vai aparecer nem o delta, né? Dependendo da função que a gente for pegar. Por exemplo, eu vou deixar para vocês verem a prova de que a função constante é contínua. Vocês vão ver que lá, independente do ponto que estiver pegando, o delta não depende do epsilon, tá? A escolha é independente, qualquer delta que você pegar vai satisfazer a relação, tá? E, por fim, a gente escolhe, agora sim, o delta, exigindo que esse epsilon, esse erro, né, esse erro de que depende de delta x0 que estava aqui em cima, seja menor do que epsilon, né? E o que a gente vai encontrar, então? Então, a gente vai ter que, para x no domínio, a relação, se o x menos x0 for menor do que esse delta que a gente escolheu aqui, então esse f de x menos f de x0 vai ser menor que o epsilon. Aqui faltou o x0, eu esqueci dele, né? Tem o x0 também, tá? Que a gente escolheu para ser menor do que esse epsilon, ou seja, então essa inequação daqui vai ser menor do que o epsilon, ok? Bom, continuando, daí eu peço para vocês verem os exemplos e alguns resultados do livro, né? Então, o exemplo 2.32, que mostra que toda função constante é contínua, né? Eu quero que vocês observem lá a escolha do delta. O exemplo 2.33, que fala da continuidade da função modular. O lema 2.36, que prova a relação de que para todo x, o módulo do seno é sempre menor ou igual que o módulo de x, né? E isso daqui usa a definição no círculo trigonométrico do seno, tá? Então é bem legal, provavelmente vocês já viram até, mas então é para revisar lá. E depois o exemplo 2.37, que fala da continuidade da função seno e cosseno, tá? Eu vou fazer uns exemplos intermediários aqui ainda, mas eu trago esses daqui para que eu quero que vocês olhem, que eu não vou repetir eles aqui. Se ficar alguma dúvida, vocês podem questionar na aula de sexta-feira, ok? E aí agora eu trago um primeiro exemplo, que é um exemplo que está resolvido também no livro-texto, mas ele fala que a função, né, vou trazer o exemplo que a função afim é contínua, né, que é o exemplo 2.34 do Muniz, né? Bom, então quem que é a nossa função afim, né? Nossa função afim é uma f definida de R em R, né? A gente já conhece ela há bastante tempo, tal que, né, o f de x é igual a 1 a x mais b a. Eu vou colocar a diferente de zero, tá? Porque a função constante já foi considerada. O livro de MA11, ele considera que o a poderia ser zero também para ser função afim. Eu vou tirar o a igual a zero, porque já é o exemplo que eu peço para vocês verem. Se o a for zero, a gente está na função constante daqui, tá? A e b, números reais, né?
Bom, então o que a gente quer mostrar aqui, né? Então, aqui, dado epsilon maior do que zero, queremos encontrar delta maior do que zero, tá aqui. Tá aqui, né? Então, para todo x real, né? Então, x pertencente aos reais, tá aqui. X menos x0 é menor do que delta. A gente quer mostrar que ela é contínua, então a gente quer mostrar que ela é contínua em todos os pontos. Para mostrar que ela é contínua em todos os pontos, eu vou pegar um ponto particular, a x0 aqui, né? Isso deve implicar que o f de x menos o f de x0 é menor do que epsilon. Bom, vamos ver quem que é esse cara, né? Quem que é esse f de x menos f de x0. Então, aqui, f de x menos f de x0, a nossa função é ax mais b menos em x0. Então, é ax0 mais b. Bom, a hora que a gente distribui esse sinal, o b com o b cancela, né? Eu posso explicitar o a. Então, a gente fica com a que multiplica x menos x0, ok? Bom, mas aqui a gente ainda pode escrever que o módulo do produto é o produto dos módulos, né? Então, módulo de a, módulo de x menos x0. Bom, mas se isso tudo aqui é menor do que delta, né? E aí agora a gente está lá na nossa escolha aqui, né? Então, que é o primeiro caso, eu vou considerar isso tudo aqui menor do que delta, ok? Então, o que vai acontecer nessa relação daqui? A gente tem que isto vai ser menor do que o módulo de A, que multiplica delta, ok? Então, este daqui seria aquele meu erro de delta x0. Observa que ele não depende de x0, ele só depende de delta nesse caso daqui. Então, ele é constante em relação ao x0, ok? Vamos escolher delta tal que esse erro de delta x0 seja menor ou igual do que epsilon. Logo, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o módulo de A delta menor ou igual do que epsilon. Ou seja, eu vou escolher o meu delta de tal forma que ele seja menor ou igual do que epsilon dividido pelo módulo de A. E daí aqui agora a importância do meu A ter sido tomado é diferente de zero, ok? Então, se eu escolho esse delta daqui, o que vai acontecer naquela minha relação ali de cima, né? O que acontece ali? Então, aqui, depois de feita a minha escolha, se eu for olhar aqui, eu teria que isto daqui, né, seria menor ou igual que módulo de A que multiplica epsilon sobre o módulo de A, ou seja, seria menor do que epsilon, né? A diferença que a gente começou seria menor do que epsilon, provando que a minha função afim é contínua, tá? Então, aqui eu busquei essa relação daqui. E quero discutir um pouquinho mais a relação desse exemplo aqui da função afim. Eu quero olhar o que está acontecendo no gráfico em relação a essa definição de limite, tá? Então, estou aqui com essa minha função. A gente viu que se a gente escolhe delta menor ou igual que epsilon sobre o módulo de A, então, vale que x menos x0 menor do que delta, implica, eu vou só escrever aqui para a gente resgatar a relação que a gente tinha, né?
o f de x0 aqui, que ficou sendo módulo de A, módulo de x menos, essa forma aqui fazer mais bonitinho, módulo x0. Então, isso daqui ficou menor do que o meu epsilon, tá? Porque daí aqui a gente teria essa partezinha aqui menor do que epsilon sobre o módulo de A. Okay? Então, ficou menor do que epsilon toda a relação. Graficamente, o que a gente tem aqui? Vamos fazer. A gente já sabe que o gráfico de uma função afim, tá? É uma reta, e como a gente está considerando A diferente de zero, essa reta é ou crescente ou decrescente, ou seja, ela não é constante, né? Desenhar uma reta, né? E eu vou pegar, peguei ela crescente, né? Decrescente é análogo, né? Então, o meu x0, aqui seria o meu f de x0, tá? Então, essa daqui seria a minha função y igual a x mais b. Ok? Bom, então eu vou pegar aquele... Eu vou pegar o meu epsilon, né? Então aqui... Já vou fazer essa minha faixinha daqui, né? Tá mais ou menos aqui simétrica. Ficou um pouquinho torto aqui, né? Então aqui eu tenho o meu f de x0 mais epsilon, e aqui eu tenho o meu f de x0 menos epsilon, né? Então aqui tá o meu intervalo, comprimento 2 epsilon. Bacana? Bom, então onde que está geometricamente o meu intervalo em torno do x0? Ele vai me dar direto aqui nessa faixinha daqui. Apesar de não parecer, né? Então aqui, o meu x0 menos delta, o meu x0 mais delta. Ok? O que eu poderia colocar, na verdade, já... Então aqui, eu estou buscando aqui, eu cheguei no x1, x2, né? O que eu estou colocando aqui? Conforme eu peguei exatamente aqui, né? Estou olhando graficamente. Peguei os pontos de interseção, né? Porque a gente começa com essas retas y igual a x0 mais epsilon e y igual a f de x0 menos epsilon, que é o intervalo que a gente está olhando aqui. Dado epsilon, tem que encontrar o delta. Então, eu vou olhar aqui esse ponto de interseção aqui. Isso está produzindo um intervalo em torno do x0, tá? Aí, para eu determinar esse meu delta, eu poderia ver simplesmente o comprimento desse intervalo daqui, porque aqui eu teria que ter delta, né? Lógico, como a minha função é uma reta, né? Então, o crescimento, a taxa de variação é constante, então eu sei que se aqui, em relação a f de x, eu me desloquei uma mesma distância que quando eu estou fazendo para o mais epsilon, então a distância que eu vou me deslocar do x para a esquerda e para a direita também vai ser, do x0 para a esquerda e para a direita também vai ser o mesmo, né? Aqui, quem que seria esse meu x1 aqui, né? Então, em termos de gráficos, eu teria que ter f de x1, teria que me dar o f de x0 menos epsilon, e o f de x2, né, meu f de x2 teria que me dar f de x0 mais epsilon, tá? Se eu desenvolver, vou desenvolver essa segunda conta aqui. Do lado de cá eu tenho a x2 mais b, do lado de cá eu tenho a x0 mais b mais epsilon. Bom, o b com o b se cancela, correto? Então, aqui eu tenho... Lembra que eu quero determinar quem que é o meu x2, correto? Então, o meu x2 aqui vai ser a x0 mais epsilon dividido por a, que eu ainda posso escrever como... Vou simplificar o a com a aqui, então ficou x0 mais epsilon sobre a, que é exatamente a relação que
a gente encontrou, né? Isso daqui é x0 mais alguém. Esse mais alguém aqui é que seria um candidato para delta. Qualquer valor de delta menor ou igual do que esse já está dando certo. O meu a, minha função que eu desenhei é crescente, na minha reta é uma reta crescente, então meu a é positivo, então aqui está aparecendo dividido por a, né? Então, é o x0 mais alguém, eu encontrei um ponto da direita maior do que x0. Se eu fizesse aqui, eu encontraria exatamente x0 menos epsilon sobre a, tá? Então, eu teria meu x1 daqui. Então, de fato, aqui está o meu intervalo de comprimento delta, desde que eu escolha aqui. Então, o meu delta aqui, né, o melhor delta que eu teria aqui seria epsilon sobre a. O maior possível seria epsilon sobre a. Qualquer um que fosse menor, então qualquer intervalo menor que a gente pega, quando a gente diz que delta é menor ou igual do que essa escolha daqui, né, quando a gente pega esse delta menor ou igual, então se eu pegar um intervalo menor ainda, as imagens vão estar contidas dentro desse intervalo menor daqui, ok? Eu trouxe essa análise gráfica aqui porque para a função afim, é fácil de encontrar quem é o delta, mas se a gente está em outras funções, isso é um pouco mais complicado. Essa manipulação aqui do f não é tão simples assim. Por isso que eu trago esse exemplo daqui, né? E eu trago essa relação do que está acontecendo aqui, ok? Obrigada. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o do raiz de x. E eu quero trazer, ele está resolvido lá no livro também, é o 2.35, mas eu quero resolver ele de uma maneira diferente, tá? Então, eu quero que vocês olhem a resolução que está lá, e eu vou apresentar uma outra resolução daqui, trabalhando exatamente com essa questão do gráfico, né? Vou começar analisando o gráfico, então, né? Eu tenho o gráfico dele já traçado aqui, que é o raiz de x, uma função que é, né, se a gente pensar metade de uma parábola com concavidade voltada para a direita, tá? Então, peguei um ponto qualquer aqui, ele está até com valores aqui, mas não importa, né? Então, esse ponto D aqui significa o meu ponto onde eu estou querendo aproximar, é para ser contínuo em todos os pontos, então estou fazendo em particular em um ponto aqui, né? Para mostrar e ilustrar graficamente aqui. Eu vou lá, vou pegar o f x0, né? Então, aqui, esse daqui, né, seria o meu x0, então aqui no meu ponto E eu estaria com o meu f de x0, ok? E aí quando eu pego esses intervalos aqui eu tenho, f de x0 mais epsilon, e aqui embaixo eu teria o meu f de x0 menos epsilon, tá? Quando a gente traça essas retas do y igual e o y igual aqui, a gente vai ver encontrar os pontos de interseção dessas retas com a curva, né? E aí, quando a gente olha para essas imagens inversas, né? Então, a gente tem aqui um x1 e um x2. E o que a gente tem aqui graficamente? Se a gente pegar x pertencente ao intervalo, que vai desse x1 até o x2, o que acontece com as imagens da f? Bom, as imagens dessa f vão estar exatamente no intervalo que vai de f de x0 menos epsilon até f de x0 mais epsilon, ok? Bom, então a gente encontrou um intervalo que contém x0, né, que está em torno de x0, tem pontos à direita e à esquerda aqui. Aqui, a gente só tem que tomar cuidado que, diferente do que foi na função afim, a gente já consegue perceber que a distância de x1 até x0 é menor do que a distância de x0 até x2. Isso é pelo comportamento do crescimento desta função, que não é uma função com crescimento constante, né? Apesar dela crescer sempre, ela vai desacelerando, né? Ela cresce mais lento. Se a gente até for observar aqui perto do x0, o crescimento dela é mais rápido, né? Bom, então o que a gente teria que fazer? Trabalhando com a inversa aqui, a gente encontra quem que seria esse x1, a gente encontra quem que é esse x2 aqui. E quem que a gente escolheria como sendo delta, né? Eu teria aqui, vou colocar aqui, vou chamar aqui. Aqui eu teria um delta 1, aqui eu teria um delta 2. E eu, para escolher quem que é meu delta, aqui eu tenho que pegar que o meu delta, eu quero que valha para os dois. Então, se eu pegar o delta 2 vai extrapolar do lado de cá, né?
Ele vai passar, e esses pontos que estão aqui entre esse valor daqui, que seria o x0 menos delta 2, as imagens estão aqui embaixo, então elas não vão estar dentro dessa faixa aqui. Então, eu tenho que pegar o menor deles, eu tenho que pegar o mínimo entre delta 1 e delta 2, né? E aí, geometricamente, estou enxergando que esse mínimo é esse delta 1 daqui, então isso estaria mais ou menos por aqui. E aí eu teria essa faixinha aqui que diminui um pouquinho, né? Mas ainda assim estaria trabalhando dentro da relação que estaria exatamente na mesma reta, né? Os pontos das imagens estariam todos dentro desta faixa, que vai de f de x0 menos epsilon até f de x0 mais epsilon, ok? Então, essa seria a ideia geométrica do que está acontecendo aqui. Algebricamente, como é que eu resolvo isso daqui, né? Então, algebricamente, eu estou trabalhando com... Eu ainda quero, né? Vou colocar aqui x menos x0 menos delta deve implicar... Eu vou escrever aqui, né? Raiz de x menos raiz de x0 deve ser menor do que epsilon, né? Então, dado epsilon, quero encontrar esse delta daqui. Bom, eu vou trabalhar com esta relação daqui, tá? Que a gente tem aqui. Esse módulo, temos, né? Vou colocar assim, temos raiz de x menos raiz de x0 é menor do que epsilon. Bom, mas isso daqui é equivalente a escrever que menos epsilon é menor do que raiz de x menos raiz de x0 menor do que epsilon. Isto ainda é equivalente a... Eu quero explicitar o meu x, né? x0 menos epsilon menor do que raiz de x, menor do que... Eu vou colocar ele primeiro, raiz de x0 mais epsilon, ok? Bom, supondo que o meu epsilon é menor do que raiz de x0, a gente, né, não tem problema de pegar, a gente quer saber quando o epsilon é pequeno, né? Porque se o epsilon for grande, isso daqui passa a ser negativo, e aí eu não tenho restrição, né? Se eu for para os valores negativos aqui, não vou ter problema, a raiz de x sempre vai ser maior, porque ele é um número positivo, tá? Então é mais interessante quando isso daqui for positivo. Quando for positivo, eu posso elevar ao quadrado e eu mantenho essa relação daqui, tá? Então aqui, estou supondo agora o meu epsilon menor do que raiz de x0. Então, elevando ao quadrado aqui, eu vou ter raiz de x0 menos epsilon ao quadrado menor do que x, menor do que raiz de x0 mais epsilon ao quadrado, ok? Isso daqui é exatamente o meu x1 e o meu x2. Porque se eu elevar isso daqui ao quadrado, eu cheguei aqui no meu f de x0 menos epsilon, que é a raiz de x0 menos epsilon, né? Então, este daqui é o meu x1 e este daqui é o meu x2, ok? Né? Então, desta forma, eu resolvi esse problema que eu mostrei geométrico, eu resolvo ele algebricamente também, né? Então, quem que é a minha escolha de delta aqui? Né? Então, aqui, escolha. Observa que eu trabalhei tudo com equivalências, então se eu fizer a escolha que vale aqui, voltei na relação que eu queria. Então, escolha delta como sendo o mínimo entre. Observa que o mínimo não é entre esse valor e este daqui, porque isso daqui é o x1, e eu quero a distância do x0, então é o mínimo entre... Vou colocar entre módulo aqui, x0 menos o meu x1, né, que é x0 menos epsilon ao quadrado, e não precisaria nem do módulo, porque eu estou pegando do maior para o menor, mas para garantir, para ser, né, ao quadrado menos o x0, né, que é exatamente isso daqui seria o que eu chamei lá em cima de delta 1, e este daqui seria o meu delta 2, né? Então, escolhendo este delta, a gente tem a relação que a gente precisava. E observa aqui, né? Na verdade, o delta menor ou igual, né? Não precisa ser igual a isso daqui, tem que ser menor, né? Quando ele for igual, é a melhor escolha, é o máximo que eu vou conseguir ir para chegar nessa relação daqui, né? O maior intervalo que eu vou conseguir dentro da relação para garantir que as imagens estão dentro daquela faixa de lá, tá? E
observa que o que eu fiz, na verdade, né, o que eu fiz aqui é buscar um conjunto de solução para essa relação aqui. Quais são os x que satisfazem essa relação daqui, tá? Bom, os x que satisfazem essa relação aqui são todos os que estão nesse intervalo daqui, tá? Os x que satisfazem a relação estão todos nesse intervalo daqui. Isto não terminou ainda a minha definição de continuidade, porque minha definição de né, então todos os x que estivessem nesse intervalo de x1 até x2 aqui levam as imagens naquele intervalo que está entre f de x0 menos epsilon e f de x0 mais epsilon. Só que, pela definição de continuidade, a gente precisa do intervalo simétrico, né? A definição clássica fala isso. Se pegar uma definição mais completa, de uma análise mais avançada do que o primeiro curso de análise, ele diz que eu preciso de um intervalo que contenha. Ele não exige que esse intervalo seja centrado em x0 e isso é equivalente, tá? Sempre que eu tiver um intervalo centrado em x0, eu consigo um que não seja simétrico em relação a x0, e se eu tiver um que não é simétrico, eu consigo um outro simétrico contido dentro daquele intervalo. Eu preciso ter pontos à esquerda e à direita se eu estiver falando de um ponto que está né, no interior do meu domínio, ok? E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, observa que esse delta daqui, né, ele depende de epsilon e depende de x0, tá? Então, diferente da função afim que só dependia do epsilon, aqui ele depende do x0 que a gente escolhe também. Graficamente isso é claro, né? Se a gente pegar um outro ponto daqui, isso vai crescer um pouquinho mais. Deixa eu tentar carregar a apresentação que eu tenho. Observa aqui, a gente está exatamente na mesma função. Eu tenho dois controles deslizantes, que é o A e o meu epsilon. Então, aqui se eu vario o epsilon, as minhas faixas estão variando aqui, né? A relação do epsilon, que é aqui, que são as duas retas em azul, né? Que estão variando em torno do ponto f de x0, e elas levam junto o ponto, as retas que estão em torno do ponto D aqui, que é o meu x0, né? Observa que aqui, se eu mudo o meu A, essas distâncias também mudaram, né? Esse delta não está dependendo só do tamanho que é o meu epsilon. Aqui eu tenho um intervalo bem maior já, quanto mais longe eu tiver, mais rápido é o meu crescimento, né? Então essa relação é bem interessante daqui, ok? Bom, vou colocar essa animação lá no Moodle também para vocês poderem explorar um pouquinho mais e talvez facilita entender essa questão de continuidade. Bom, depois disso a gente vai para um próximo exemplo, que é da função x², que é bem interessante também. Então, eu quero mostrar que a função de reais em reais dada por x² também é contínua. E eu vou apresentar duas soluções, tá? Vou apresentar uma que usualmente aparece em todos os livros, tá? E depois eu vou trazer uma outra que trabalha exatamente com a interpretação do gráfico, tá? Então, essa primeira solução, eu vou escrever o que a gente tem de definição, né? Para daí a gente fazer essa relação, tá? Então, o que a gente tem aqui? Seja epsilon maior do que zero, tá? Queremos encontrar delta maior do que zero, tal que, né? Tal que. O que acontece? Não vou colocar x pertencente aos reais, porque a gente não está falando de outros, então aqui x menos x0 menor do que delta implica em f de x, que é x ao quadrado. Desculpa. Menos f de x0, que é x0 ao quadrado, menor do que epsilon. Eu vou olhar o que a gente tem para essa relação daqui. Então, aqui temos que esse x ao quadrado menos x0 ao quadrado
a gente pode escrever isso como sendo x menos x0, x mais x0. A gente usou isso na relação daquele um dos exercícios que estava na lista para vocês fazerem, correto? Bom, o que a gente tem aqui? Esse x menos x0 é menor do que delta. Então, isso daqui é menor do que delta, que multiplica o x mais x0, tá? Só que o que acontece aqui? Eu não posso simplesmente escolher o delta como sendo o epsilon dividido por esta relação daqui. Tá? Se eu pudesse escolher, estaria resolvido o problema. Só que o problema aqui daí, nesta escolha daqui, né, se esse aqui tivesse relacionado com o meu erro, né, se isso daqui fosse o meu erro, ele depende de delta, ele depende de x0 e ele depende de x. E não pode acontecer essa dependência de x, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estimar esse x mais x0 aqui com uma outra relação, tá? A gente precisa estimar isso daqui, trocar isso daqui por um valor. Bom, como é que a gente vai fazer para trocar isso daqui por um valor, né? A gente vai observar que isto daqui está próximo de zero. Mas isto daqui, o x mais x0, não está próximo de zero, porque o que significa aqui? O meu x está próximo de x0, então x mais x0 estaria lá perto de 2x0, alguma coisa nesse intervalo aqui. Então, para ser mais preciso aqui, o que a gente começa? A gente começa tomando um valor, um intervalo de tolerância aqui para esse delta, né? Então, aqui, vou começar escolhendo um delta 1. Escolha delta 1 menor ou igual do que 1. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui x menos, x0 menor do que 1, que seria menor que o delta 1. Eu quero que seja menor, eu estou tomando, né, o delta 1 primeiro, então menor do que 1. Isso é equivalente a dizer que o x está no intervalo que vai de x0 menos 1 até x0 mais 1. Bom, como a gente quer x mais x0, eu vou somar x0 nessa inequação daqui. Então, isso é equivalente a dizer que 2x0 menos 1 é menor do que x mais x0, que é menor do que 2x0 mais 1. Bom, a gente quer o módulo disso daqui. Então, a gente teria que ter, né, se eu tiver, aqui eu tivesse, né, um menos a menor do que x mais x0 menor do que a gente poderia dizer que esse x mais x0 é menor do que o módulo de a, tá? Então, quem que a gente vai escolher para ser esse a daqui? A gente vai pegar o maior dos valores entre este e este daqui, olhando para o valor absoluto. Se o meu x0 fosse positivo, obviamente, o que está do lado direito seria maior. Mas se o meu x0 fosse negativo, então esse daqui vai ser o maior em valor absoluto. Então, por isso que a gente vai pegar o máximo deles. Por que pegar o máximo deles? Né? Supondo que esse daqui fosse o maior, o menos esse daqui seria menor do que esse daqui. Então, garante que o x mais x0 estaria menor do que o módulo de a. Né? Então, aqui, seja a o máximo entre o 2x0 menos 1 e o módulo de 2x0 mais 1, né? Então, o que a gente tem aqui? Logo, o nosso x mais x0 módulo de x mais x0 vai ser menor do que a. Ok? Bom, mas então agora eu posso voltar aqui em cima e estimar. Donde, né? Donde o meu x ao quadrado menos x0 ao quadrado vai ficar menor do que delta, que multiplicava o x mais x0. Bom, mas isso vai ser menor. Aqui a gente tem menor igual, né? A gente não tem
tem menor, porque é garantido aqui que era menor do que 1, menor. Então, aqui, estritamente menor do que delta A. E esse A daqui não depende de x. Observa que esse A depende do x0 daqui. E aí, agora sim, a gente escolhe, né? Então, essa daqui seria nosso E de delta x0. Então, agora aqui sim, eu tenho um segundo, né? Uma segunda escolha. Meu delta 2 teria que ser menor ou igual do que epsilon sobre A. Então, o que a gente teria aqui? A gente teria isso aqui menor ou igual. Meu delta seria epsilon sobre A vezes o A que a gente já tinha, ou seja, ficou menor do que epsilon. Então, essa escolha do delta 2 aqui, correto? Bom, mas lembra lá, tem que ser verdade isso daqui e tem que ser verdade essa relação daqui. Então, por fim, eu tenho que ter escolha delta agora, ao mesmo tempo, precisa valer este e precisa valer esta relação que a gente fez do lado daqui. Então, meu delta agora tem que ser o mínimo entre delta 1 e delta 2, para a gente ter essa relação. Então, se ele for o mínimo, eu vou ter que esta relação daqui é verdadeira e esta relação daqui vai ser verdadeira. Portanto, o meu x0 ao quadrado, o meu x ao quadrado menos x0 ao quadrado vai ser menor do que epsilon sempre que o x menos x0 for menor do que epsilon, provando que a função x² é contínua em qualquer ponto. Bom, agora na sequência eu quero ir para uma segunda resolução desta minha equação, dessa mesma função. Então, vamos lá para a nossa segunda resolução. Para essa segunda resolução, eu quero olhar, fazer exatamente aquela ideia da análise gráfica, né? Então, aqui eu estou com o gráfico da função x ao quadrado, peguei um ponto x0 aqui, né? Esse daqui é o meu x0, então aqui em cima está o meu f de x0, tá? Aqui eu tenho as retas y, f de x0 mais epsilon, e aqui embaixo y, f de x0 menos epsilon, ok? Então, eu estou procurando valores próximos, né? Então, aqui eu tenho meu intervalo de comprimento 2 epsilon, eu preciso encontrar o meu intervalo de comprimento 2 delta em torno do ponto x0. Bom, se eu proceder da mesma forma que a gente fez antes, se eu procurar as interseções dessas duas retas, f de x0 menos epsilon e f de x0 mais epsilon, com o gráfico, a gente vai ver que ela intercepta em 4 pontos, né? Então, isso é por conta da simetria que a função quadrática tem, né? Então, a gente encontra um intervalo que vai dar uma relação que vai estar aqui próximo do x menos x0, mas a gente vai encontrar uma relação aqui do outro lado aqui, que quem é esse meu ponto daqui? É o simétrico, né, em relação aqui. Então, é o meu menos x0, porque a imagem do x0 ao quadrado é igual à imagem do menos x0 ao quadrado, né? A função x² é uma função par, tá? Mas aqui a gente também observa que a gente então consegue graficamente encontrar esse daqui teria que ser o meu ponto x1, esse daqui é o meu ponto x2. Aqui eu teria o meu, né, usando a simetria de novo, o meu menos x2. Aqui eu teria o meu menos x1, tá? E daí eu teria que escolher o delta como sendo o mínimo dessas duas distâncias aqui. Então, eu teria de novo dois deltas, né? Então, aqui eu teria um delta 1 e um delta 2, ok? Aqui, observa-se de novo, pelo comportamento da função x², o delta 2 vai ser menor do que o delta 1, ok? Bom, como é que acontece essa resolução? Vamos ver o que acontece algébrico com isso daqui, tá? Então, eu já vou direto. Eu quero aqui, né? x² menos x0 ao quadrado menor do que epsilon, né? Essa daqui é a minha f de x. Bom, isso daqui é equivalente, né? Eu vou abrir a definição de módulo e já vou somar o x0 ao quadrado para os dois lados, porque eu estou interessado em explicitar x. Então, eu vou ter x0 ao quadrado menos epsilon menor do que x ao quadrado menor do que x0 ao quadrado mais epsilon.
Se este daqui for negativo, eu não tenho com que me preocupar, né? Se meu epsilon fosse grande, então eu estaria com uma reta que tinha chego aqui embaixo, e aí não me preocuparia, as minhas imagens seriam sempre maiores do que x. Então, a única inequação que eu precisaria me preocupar era essa daqui, tá? Então, é mais interessante para mim se o meu epsilon for epsilon menor do que o x0 ao quadrado. É mais difícil a resolução, porém é mais interessante em termos de limite, né? Bom, então vamos ver o que vai acontecer aqui. O que a gente tem? Então, supondo que isso aqui é positivo, eu vou extrair a raiz quadrada e vou manter a relação do que eu tenho aqui, né? Então, aqui seria equivalente a raiz de x0 ao quadrado menos epsilon menor do que... Lembrando que quando a gente tira a raiz aqui, fica o módulo, né? Então, aqui é a raiz de x0 ao quadrado mais epsilon. Ok? Bom, agora isso daqui, meu conjunto de solução me deu exatamente duas relações, né? Então, lembrando aqui, isso daqui significa, né? Isso aqui, são duas inequações, né? Vou chamar isso aqui de inequação 1, isso daqui é inequação 2. A inequação 2 coloca aqui, módulo de x menor do que x0 ao quadrado mais epsilon, né? Isso daqui é equivalente a dizer que o meu x está entre menos a raiz de x0 ao quadrado mais epsilon e a raiz positiva de x0 ao quadrado mais epsilon, ok? E a inequação 1 me diz que né, como eu vou ter aqui módulo de x maior do que a raiz de x0 ao quadrado menos epsilon, isso é equivalente a dizer que o x é menor do que o negativo desta raiz, né? Menos x0 ao quadrado menos epsilon, ou o x é maior do que a raiz de x0 ao quadrado menos epsilon, ok? Lembrando que eu preciso ter as duas coisas, eu preciso fazer a interseção desses dois resultados, é este e este, né? O conjunto de solução tem que ser as duas ao mesmo tempo. Vamos interpretar isso daqui geometricamente, né? Observa que aqui eu tenho um x e o oposto dele, um x e o oposto dele. Então, isso tudo está relacionado com o meu x1 e o meu x2, correto? Bom, então aqui vamos interpretar quem que é cada um destes daqui. Bom, aqui eu tenho x0 ao quadrado mais epsilon. Lembrando que quando eu fosse aplicar a função aqui, então isso daqui daria x0 ao quadrado mais epsilon. Bom, mas para isso dar x0 ao quadrado mais epsilon, eu vou estar interceptando com essa reta aqui de cima, né? Então, isso é o meu x2 e esse daqui é o meu menos x2, né? Então, isso daqui, o meu x2, que eu chamei aqui, isso daqui seria o meu menos x2, ok? Então, em termos aqui da relação, o primeiro diz que eu teria que pegar todo o x aqui dentro desse intervalo daqui, correto? Tá? Bom, mas isso tem que ser interceptado com o outro, porque tô vendo aqui que se fosse todos os que estão aqui, esses pontos daqui, as imagens estão aqui embaixo, não estão dentro daquela faixa de lá. Bom, esse daqui, quando eu levar ao quadrado, eu vou ficar com x0 ao quadrado menos epsilon. Então, são as imagens que estão caindo nesses pontos daqui, né? Então, aqui eu tenho o meu x1 e aqui eu tenho o meu menos x1, tá? Bom, então aqui seria menor do que o x1, então seriam todos os pontos, vamos lá, até aqui e depois todos os pontos a partir daqui. Então, quando a gente pegar a interseção dos dois, sobrou exatamente entre menos x2 e menos x1 e entre x1 e x2, né? Então, seria equivalente a dizer que o meu x pertence ao intervalo que vai de menos x2 até x1, menos x1, desculpa, união
que vai de x1 até x2, ok? Isto é o conjunto solução desta inequação daqui. Para continuidade, agora a gente tem que localizar. Bom, para continuidade a gente quer um intervalo que contenha o x0. Bom, qual desses intervalos contém o x0? Este segundo daqui, né? Eu tenho aqui, o x0 pertence a esse intervalo daqui. Então, é aqui que a gente faz a nossa escolha do nosso delta, né? A gente vai ter duas distâncias, até o x2 e até o x1, o delta 1 e o delta 2, e toma o mínimo de delta 1 e delta 2. Então, aqui, né, geometricamente, a gente escolhe delta menor ou igual o mínimo entre, eu vou colocar em módulo aqui de novo, né? x2 menos x0 e x0 menos x1. Legal? Então, geometricamente, essa daqui é uma outra resolução. Observa que aqui a gente encontra a maior possível. Na outra que a gente trabalhou, né? Se a gente pegar exatamente o delta como sendo o mínimo dessas duas distâncias, a gente alcançou o maior intervalo possível, onde a gente consegue tomar a relação para as imagens caírem dentro daquele nosso intervalo de lá. De novo, esse arquivo está animado, né? Depois eu coloco lá no Moodle para vocês trabalharem um pouquinho essa animaçãozinha daqui, ok? Bom, na sequência eu deixo 2 exercícios para vocês dessa parte da aula, vão ser somente 2 exercícios, tá? Então aqui, o exercício 1, para provar que essa função é contínua, né? E eu dou uma sugestão para considerar os dois casos, o caso em que o x é 2 e o x diferente de 2, né? E o terceiro caso, o exercício 2, é para provar que a função x ao cubo é contínua, tá? Quando falou contínua, é contínua em todo o seu domínio, né? Em qualquer ponto ela vai ser contínua. E eu peço para ilustrar graficamente essas duas resoluções. Bacana? Bom, então agora a gente vai para uma proposição que fala sobre a continuidade da função composta. Sejam x e y uniões de intervalos, f é uma função definida de x em y e g é uma função definida de y a valores reais, supondo que elas são contínuas. Então, eu quero provar que a g composta com a f, que vai de x em r, também é contínua. Ok? Então, vamos lá para a nossa demonstração. Então, aqui só escrevendo, né? Então, a gente tem a f, que vai de x em y, aqui a g, que vai a valores reais, né? Então, aqui eu tô com a f e aqui a gente tá com a g, né? Então, tem a g composta com a f. Vou pegar um x0 daqui, eu vou olhar para o f de x0 aqui, isso não deixa de ser um y0, né? Eu vou olhar para esse g de y0 daqui, que vai ser o g do f de x0, ok? A gente quer provar que a composta é contínua, ou seja, vai ser contínua em todos os pontos de x, né? Então, eu começo aqui com um x0 em x, né? Então, aqui sejam x0 em x e quero olhar y0 como sendo f do x0, que é para onde que eu estou indo aqui, em y, né? Como g é contínuo, né? Então, dado epsilon maior do que 0, pela continuidade da g, pela continuidade de g, existe delta maior do que 0. Então, aqui. O que acontece? Se a gente pegar y em y, usando a continuidade da g, né? Y em y. Ele é contínuo em todo, em particular é contínuo em y0. Então, y0 menor do que delta implica que o g de y menos o g de y0 é menor do que epsilon, ok? Vou chamar isso aqui de uma relação 1, ok? Bom, só que a minha f também é contínua, correto? Então, agora aqui, pela continuidade da f, continuidade de f, existe, o que vai acontecer
esse aqui. Eu preciso conectar as coisas. Então, eu teria dado um epsilon, né? Para a distância aqui em y, sendo menor do que epsilon, eu teria que encontrar um delta aqui, ok? Bom, mas então o que eu vou trabalhar aqui? Eu vou pegar o meu epsilon para a relação do x que eu quero como sendo este daqui, porque eu quero voltar, né? Eu já cheguei da distância aqui, eu já voltei para cá. Agora eu preciso voltar para cá, né? Então, pela continuidade da f, para epsilon igual a delta, existe um outro delta 1 maior do que zero, tal que, se eu pegar x pertencente a x, tal que a distância até x0 é menor do que delta 1, isto vai implicar que f de x menos f de x0 vai ser menor do que delta. Ok? Bom, agora eu só vou juntar as relações. Então, para este epsilon daqui, existe esse delta. Para este delta, existe esse delta da 1 daqui, ok? O que eu vou olhar aqui? Esse y daqui nada mais é que um f de x. Esse y0 daqui eu quero olhar como sendo o f de x0. Só estou interessado para os y que satisfazem essa relação, porque eu quero falar da função composta. Então, se tiver algum y que não seja atingido por um x, este não me importa, porque eu quero falar da função composta. E na função composta, eu só estou interessada, só estou passando por aqui com os x, os que são imagens de um x do conjunto x, correto aqui? Então, aqui, vou chamar isso aqui de 2, então aqui, de 1 e 2, de 1 e 2, temos. Ok? Se o x pertence a x e a distância de x até x0 é menor do que delta 1, então isso implica que a f de x menos a f de x0 é menor do que delta, mas isso implica, aqui eu estou usando 2, né? Mas isso implica, agora eu vou usar 1, que a g deste f de x, que é um y, né? Menos a g do f de x0 é menor do que epsilon. Portanto, a minha função g composta com f é contínua. Ok? Então, aqui a gente trabalhou com uma escolha bem interessante de delta, né? A gente precisou escolher 2 vezes, só que na segunda escolha, o delta que a gente encontrou na primeira era o epsilon que a gente usava para a segunda, né? Então, uma demonstração bem interessante. Quero trazer um exemplo aplicando essa proposição, né? Então, aqui, o exemplo 4, essa função dada por raiz de cosseno ao quadrado de x é contínua, tá? Definida de R em R. Observa que aqui eu não quero usar a definição para trabalhar com isso, né? A definição seria bem trabalhosa para trabalhar essa relação daqui, não impossível, mas bem trabalhosa. Eu quero usar a ideia da proposição 1, ok? Primeira coisa que eu vou colocar aqui, né, para a solução, para a gente observar que isso está bem definido, né? Então, aqui quando eu estou calculando f de x, eu preciso calcular o cosseno de x. Bom, o cosseno de x está definido para qualquer valor de x real. Quando eu elevo ao quadrado, né, o meu cosseno ao quadrado de x passou a sempre ser um número positivo. Então, eu posso falar da raiz quadrada dele. Então, isso aqui está definido para todos os valores reais, ok? Bom, então, como é que eu quero olhar isso daqui? Eu quero olhar isso daqui como funções compostas. Então, observa que funções compostas a gente tem. Eu vou chamar aqui uma f1 de x, que de cara a gente tem uma raiz de x. Né? A gente está falando da raiz de alguém. Que outra função a gente tem? Bom, a gente tem uma f2 também, que é o cosseno. Eu estou falando cosseno de alguém, cosseno de x.
Mas observa que não são só essas duas, porque essas duas, inclusive, me daria restrição, né? Se eu fizesse raiz do cosseno, aí eu já tenho que trabalhar assim só com os valores onde o cosseno é positivo e começa a ficar um pouquinho mais complicado. Ainda assim, é verdade, né? Onde ela tivesse definida no seu domínio, a raiz de cosseno seria uma função contínua, né? Pela composta. Cosseno é contínuo, raiz é contínuo, né? Então a composta de contínuas é contínua. Só que daí eu teria que restringir o domínio do meu cosseno aqui, ok? Bom, mas então, além disso, a gente tem esse quadrado daqui. Então, a gente tem uma função 3, que é x ao quadrado, ok? Como é que a gente está fazendo essa composta, né? A gente está compondo, a gente está pegando o cosseno e elevando ao quadrado, correto? Então, a gente está calculando f3 do f2 de x, correto? Porque isso daqui vai fazer o quê? O f2 é o meu cosseno, o f3 vai elevar ao quadrado, correto? Bom, por fim eu vou tirar a raiz, então eu estou fazendo isto daqui, né? Então, isso daqui é exatamente o meu raiz do cosseno ao quadrado de x, né? Isso daqui nada mais é que f1 composta com f3 composta com f2 de x, correto? Bom, F2 contínua, F3 contínua. Então, isso daqui é contínuo. Depois eu faço mais uma vez, contínuo, né? Então, na verdade, a proposição 1, ela vale para uma quantidade finita, né? Isso a gente pode provar por indução. Você faz composta de duas, a gente provou lá, supõe verdade para n menos 1 e prova, supõe verdade para n, prova para n mais uma funções, ok? Então, essa composta eu estou olhando desta maneira daqui, legal? E para terminar, eu quero trazer um resultado que eu estou chamando de exemplo controverso, né? Que ele quebra um pouquinho com aquela nossa ideia intuitiva de continuidade, que uma função é contínua quando ela não tem quebras, né? Quando eu desenho ela sem tirar o lápis do papel, né? Essa definição é muito simplista em termos da análise. O exemplo que eu trago para vocês não é... Ele é um exemplo relativamente fácil, né? Mas ele é bem controverso, né? E exemplos desse tipo aparecem bastante quando a gente fala de topologia, né? E quando a gente está falando de topologia, de espaços topológicos, a gente tem topologias diferentes, tá? Aqui, bem simples a topologia que eu quero tomar, na verdade, não vou construir nada muito complexo, não. O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar uma função. Estou tirando esse exemplo do livro do Elon, tá? Que ele traz essa relação. Eu acho que é muito importante, até sentir falta do nosso livro texto não trazer isso, porque é exatamente o exemplo de que muitos professores reclamam dessa definição de continuidade, que é algo ininterrupto, é algo que quando você desenha o gráfico não pode tirar o lápis do papel, né? E ele não fala, pelo menos eu não encontrei, dei uma olhada nos exemplos e também não encontrei essa relação, tá? O que esse exemplo diz aqui? Que toda função onde o domínio é o conjunto dos inteiros, ela é contínua, tá? O que acontece aqui que tá... Estou dizendo qualquer função, não estou dando nem quem que é a lei desta função daqui. Observa isso, não estou dizendo se ela faz x quadrado, o que essa função aqui faz, né? Mas o que acontece aqui, né? Esse meu conjunto Z aqui é um conjunto que a gente chama de um conjunto discreto, né? Na verdade, essa relação vale para onde o domínio sempre for um conjunto discreto, isso é verdade, né? Se o domínio é um conjunto discreto, então a função sempre vai ser contínua, né? Discreto quer dizer que os meus pontos são isolados, né? Existe sempre uma vizinhança desse ponto que não contém nenhum outro ponto, né? Então, aqui está acontecendo exatamente isso, né? Eu estou olhando simplesmente, vou colocar um zero aqui, né? Aqui. Para 1, para 2, para 3, para 4 e por aí vai, né? Para 1, para 2, para 3, para 4, para o menos 1, para o menos 2, para o menos 3 e por aí vai, tá? Então, se eu marcar aqui y, aqui. Se a minha função fosse, por exemplo, vou pegar uma bem simples, né? F de x é igual a
x é identidade. Como é que vai ser? Bom, isso aqui. Aqui mais ou menos, né? Assim. 0. Menos 2. Ó, aqui, desculpa, aqui é menos 3, né? Errei. Menos 3, por aí vai. O gráfico é isso. Eu não posso unir esses pontinhos daqui, concordam? Porque eu só tenho pontos do meu domínio como sendo o conjunto dos números inteiros, tá? Então, não é uma reta, são esses pontos daqui, tá? E a gente fala que o domínio é discreto porque aqui eu tenho, né? Qualquer intervalinho aqui de comprimento menor do que 1, só tem um único ponto aqui dentro, tá? Bom, então como é que a gente demonstra isso daqui? Então, solução. Ficou um pouquinho por cima aqui, mas paciência, tá? Eu vou pegar um K pertencente ao Z, eu quero mostrar que ela é contínua né, quero mostrar que ela é contínua, então, em particular, eu vou mostrar que ela é contínua em K. Então, se eu pegar um K maior do que... Eu vou pegar um K inteiro e um epsilon positivo. Eu quero mostrar que existe um delta, tal que Deixa eu ver o risquinho que eu fiz aqui. Tal que pro N inteiro, tal que a distância de N até K é menor do que delta, então meu f de N menos f de K tem que ser menor do que epsilon, ok? Bom, como eu estou dizendo que toda função é contínua, não sei quem que é essa lei aqui, então eu não sei lidar, não sei estimar isso daqui. Quem que eu vou escolher para ser meu delta? Eu vou escolher um delta de tal forma que aqui só existe um único ponto, né? Essa é o segredo do domínio discreto, tá? Então, aqui o que eu vou tomar aqui, né? Então, aqui, escolha, né? Escolha delta menor do que 1. Positivo, lógico, né? Tem que ser positivo. Escolha delta menor do que 1. Então, o que eu vou ter aqui? N inteiro, tal que N menos K é menor do que 1, isto significa que o único inteiro cuja distância até K é menor do que 1 é o próprio K. Então, ou seja, só tem N igual a K. Ok? Bom, mas então, logo, o que vai acontecer com f de N menos f de K? Bom, isso daqui o meu N é K, né? Então, isso é f de K menos f de K. Mas isso é zero. Isso é sempre menor do que epsilon, tá? Então, o que a gente escolhe aqui? A gente simplesmente vai escolher esse delta daqui, olhando para o meu conjunto discreto, para garantir que nessa relação aqui só tem um único ponto. E a definição de continuidade não diz que eu preciso ter muitos pontos aqui, tá? A gente não está falando nada disso. Ele diz que para os pontos do domínio que satisfazem esta relação, os pontos da imagem devem satisfazer esta relação. Bom, então eu peguei aqui o meu delta, né? Estou querendo analisar a quantidade em 1. Peguei aqui o meu epsilon, ok? Bom, é só pegar um delta. Qualquer delta que eu pegue menor do que 1, o único ponto que vai estar aqui dentro é aquele de lá, e a distância até ele é zero, ok? É um exemplo controverso, mas que fura um pouquinho aquela ideia intuitiva que a gente tem de continuidade. Então, tem que absorver e é uma definição mais complexa e mais elaborada, né? Que também vale, né? Então, ela amplia e usa exatamente a definição de continuidade que a gente tinha, ok? Termino a aula por aqui. Eu deixo as referências, a lista está um pouquinho maior, porque aparecem os livros de cálculo que eu consultei para trazer as definições intuitivas de continuidade, tá? E obrigada, até mais.